professora Marília e hoje a nossa aula é sobre o iluminismo. Vamos lá? Muito bem, vamos aqui. Primeiro vamos entender, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeiro nós vamos entender o que foi o iluminismo, tá certo? O iluminismo foi um conjunto de ideias formado por filósofos, economistas, matemáticos a partir do século XVII e que tinha como um ideal um projeto de sociedade que era o desejo da burguesia, tá? Por isso que os burgueses vão apoiar, os filósofos iluministas vão apoiar esse movimento que vai surgir no século XVII e que vai criar força, tá certo? Vai ter o seu auge, o seu apogeu no século XVIII. Os filósofos iluministas, na sua maioria, criticavam os fundamentos do que a gente vai chamar de antigo regime. O absolutismo monárquico, a prática econômica do absolutismo, que era o mercantilismo, a intervenção da Igreja Católica, tá certo? E pregava essencialmente diversas liberdades, liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade econômica, que era o desejo da burguesia. Vamos lá. Essas ideias marcariam o nascimento de uma nova era na história do mundo. Mas vamos em como era a sociedade europeia, tá certo? No antigo regime. Então, eu tenho aqui século XVIII. Essa sociedade, ela está dividida em 3 classes sociais, tá certo? Elas são desiguais, elas não se misturam. Então, eu vou ter, primeiro, 2 classes que eu vou chamar de privilegiados. É o clero e a nobreza. E eu vou ter o terceiro estado, que eu posso chamar de não privilegiados, que são os trabalhadores urbanos, os camponeses e a burguesia. Mas a gente já estudou, no final da Idade Média, que a burguesia era uma classe social que estava em ascensão, estava em crescimento. Eu estou falando dos comerciantes, dos banqueiros, e esse grupo está cada vez mais rico. E a gente sabe que quem tem poder econômico quer o poder político também. Só que, na sociedade, no século XVIII, eu vou ter o clero e a nobreza, essas 2 classes com privilégios, pagando pouquíssimos impostos. Quem sustentava todo o Estado, o rei, com toda a sua corte real, com tudo, era o terceiro Estado. Era onde tinha a maior parcela de impostos, a maior carga tributária. Só que aqui eles não vão ter direitos nenhum, tá? Mais obrigações do que direitos. Essa sociedade, ela está bem caracterizada nessa charge aqui, ó. Se você perceber, eu estou no campo, aí eu tenho um clérigo, representando a igreja, um nobre, e eu tenho aqui, ó, esse rapazinho aqui esmagado, tá certo? Que é essa classe social aqui, tá? Que arcava com todos, a maior parte dos impostos, tudo. Essa sociedade aqui, europeia, a origem dela é pelo seu nascimento, não pela sua riqueza, não pelo seu trabalho. Ou seja, se você tivesse a sorte de nascer aqui, na nobreza, você seria nobre, os seus filhos seriam nobres, os filhos dos seus filhos seriam nobres, e assim sucessivamente. Se você não tivesse sorte e nascesse aqui, tá? Ficaria aqui também, tá? Então, a essa sociedade
que não tem mobilidade social, ou seja, não há a menor possibilidade de você começar a nascer numa classe social baixa e através do seu trabalho, na proporção que você for acumulando riquezas, você vai subindo de classe social. Isso não acontecia. Hoje, a gente sabe que isso acontece na nossa sociedade. Aqui, nesse momento, não. Então, para essa sociedade engessada, tá certo? Onde essas classes sociais não se misturavam, eu vou chamar de estamental. Retomando mais uma vez para você não esquecer. O que é que vai ser o conceito do iluminismo? Vai ser um movimento de reação que vai surgir nessa sociedade do antigo regime, tá certo? Intelectuais das mais diversas áreas do pensamento, matemáticos, filósofos, economistas, tá certo? Que vão criticar a influência política e cultural da igreja, os privilégios da nobreza, a servidão no campo, os monopólios comerciais de certas corporações do Estado, a censura, esse monopólio, né, a queda desses monopólios, tá certo? Que atrapalhava e muito o comércio, tá certo? Praticado pela burguesia. Nessa imagem aqui, eu tenho um filósofo, Diderot, sentado na mesa aqui com os papéis, que seria uma enciclopédia. O que é que é essa enciclopédia? A gente vai ver já já. Mas de onde é que surgiu esse termo iluminismo? Bom, quando eu falo iluminismo, eu me lembro de iluminação de luz. E é exatamente essa ideia. É aqui, nesse momento, que a gente vai ter aquela ideia que a Idade Média era a Idade das Trevas. A Idade de escuridão, de trevas. Foram os filósofos iluministas, nesse momento, que olharam para trás e pensaram, esse tempo que o homem viveu, onde tudo era controlado pela igreja, o pensamento, o conhecimento, seja ele científico, político, econômico, social. Foi uma idade de trevas, tá? Aqui, nessa imagem aqui, eu tenho um filósofo, Voltaire, filósofo iluminista. Ele está aqui escrevendo e ele está recebendo, né, uma iluminação. Isso aqui está representando a nossa razão, a nossa inteligência, certo? Então, para os iluministas, a razão poderia colocar a história humana no caminho da luz. Tá bom? Entenderam aí? O iluminismo também é conhecido como esclarecimento, ilustração, tá? São outros termos quando a gente vai se referir a iluminismo. Então, aqui começa no século XVII, já com as revoluções inglesas, então já começa essas ideias de modificar essa sociedade. Eu vou ter o auge na França, no século XVIII. Os pensadores iluministas vão defender a igualdade da natureza, ou seja, ninguém deveria ter privilégios em razão da sua origem familiar ou social. Todos nós somos iguais. Tá? Para eles, a riqueza consistia na capacidade de trabalhar, aperfeiçoar a produção e gerar cada vez mais investimentos e lucros. O trabalho, então, vai ter um destaque, um foco principal nesse pensamento. Os ideais iluministas vão influenciar a política, a economia, a educação, a cultura, a arte, a moral nessa sociedade. E até hoje esse pensamento ainda nos influencia. A gente vai já ver, tá certo? Onde fica isso. Na visão iluminista, o ser humano sempre deveria usar a razão e deixar de lado o misticismo e a superstição. Aqui, quando eles falam em misticismo e superstição, eles estão se referindo à Igreja Católica, tá? Porque a gente já viu que na Idade Média, peste negra, castigo de Deus. Fiquei bom, assim, foi Deus que me protegeu. A gente já viu a influência da Igreja nas ciências, nas artes, tá certo? Então, os filósofos iluministas, eles vão contra a esse pensamento. E vamos usar a nossa aqui, ó, a nossa razão, tá? A nossa razão é que vai
Aqui, ó. Vamos ver a cura, vamos procurar a cura, vamos investigar métodos científicos, investigação e de criar um mundo melhor, a natureza por meio da ciência, tá certo? E aí, gostaram? Então, assim, na próxima aula a gente vai estudar quem foram os principais intelectuais do Iluminismo, as suas ideias, os seus pensamentos, tá certo? Então, até lá, bons estudos!